E o Flamengo amanhã tem a oportunidade de ter a primeira vitória na Libertadores de 2023. O adversário é o Nublense, estreante na competição. E para quem acha que o time vai jogar recuado no Maracanã, a conversa é bem diferente. Pelo menos na versão do técnico argentino. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do confronto entre Flamengo e Nublense, vou falar sobre reforços na mira do Flamengo e também jogadores importantes que estão na mira de outros clubes, além de outras informações relacionadas ao nosso clube de coração, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, que ainda não segue o canal, por favor, deixa o like e siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Temos sede em Florianópolis, Santa Catarina, e eu preciso que você me ajude a crescer. Eu tenho procurado fazer vídeos aqui diariamente, e se você não deixar o seu like, se você não deixar um comentário, o nosso vídeo vai ficar muito reduzido a um grupo de pessoas. Então eu preciso que você me ajude. Não custa absolutamente nada e você me motiva muito a continuar esse trabalho. Eu vou começar esse vídeo pedindo desculpas porque ontem eu estava tão empolgado que no começo do vídeo eu fui falar sobre a apresentação do técnico Jorge Sampaoli e falei: a apresentação do técnico Jorge Jesus. Às vezes eu dou uma dessas quando eu estava fazendo o react ao vivo ali, né, da partida entre Flamengo e Maringá. Teve uma hora que eu comecei a narrar o jogo, isso lá no TikTok do Ian Saudações Rubro-Negras. Comecei a narrar o jogo e eu falei 2-1 no placar. Aí o pessoal começou nos comentários: 2-1 aonde, cara? Aonde? Um gol? Aonde? Aí eu falei, não, me empolguei. Então ontem me empolguei, falei Jorge Jesus. Então eu peço desculpas a você que eventualmente achou que de fato Jorge Jesus tinha chegado, né? Bom, vamos começar falando então sobre as declarações do técnico do Nublense. O técnico disse que não vai jogar recuado, não. O técnico Jaime Garcia disse, inclusive, que não tem medo de encarar o Flamengo. Disse que tem medo de outras coisas. Ele falou o seguinte: olha, eles me perguntaram, os jogadores dele, eu tenho medo de outras coisas. Demorei tanto para chegar onde eu estou. Acho que venho de anos que foram muito bons na minha carreira, do meu crescimento, do meu amadurecimento. Mas tudo isso me levou a ser o mesmo. Então tenho medo de outras coisas. Por nunca mais ver minha mãe, talvez. A outra coisa é poder parar com uma das melhores equipes e poder ver qual é o meu limite. Ver a minha versatilidade que tenho para poder dirigir. Então ele falou que vê medo em outras coisas, inclusive citando até a mãe dele, né? E mencionou na sequência da entrevista que tem a oportunidade de jogar contra um time que tem uma realidade muito diferente do time dele. Falou inclusive que a mídia que ele está ganhando por essa partida é para aproveitar, é para entrar em campo e se divertir. Então o Flamengo tem que jogar sério, não é porque é um estreante na Libertadores que vai entregar a partida. A gente já viu o que aconteceu contra o Alcas. E esse jogo é de fundamental importância, não apenas para a continuidade do Flamengo na competição, mas também para o bom início de trabalho do Jorge Sampaoli, que vai estar à beira do campo. Jorge Sampaoli, que diferentemente do que eu cheguei a noticiar aqui, por informações do jornalista André Hernan, inclusive, que disse que o Sampaoli não queria reforços, não pediria reforços, diferentemente do que ele fazia em outros clubes. Diferentemente disso, rumores começam a surgir acerca de contratações. Um desses rumores diz respeito ao Alex Telles, lateral esquerdo, que atualmente está no Sevilha, mas pertence ao Manchester United, da Inglaterra, e tem vínculo, inclusive, com o clube inglês até o primeiro semestre de 2024. Ele está emprestado ao Sevilha que era treinado pelo Jorge Sampaoli. Então, o Jorge Sampaoli teria interesse em repatriar o Alex Telles. A questão é, e aqui é uma ponderação minha, no meu entendimento, nós estamos bem servidos de laterais esquerdos. Não preciso nem falar do Ayrton Lucas, né, que está fazendo uma temporada maravilhosa, é o melhor jogador do Flamengo até aqui, mas nós temos também o Felipe Luiz,
que quando entra, dá conta do recado. É verdade, é mais velho, tem se machucado muito, mas na minha concepção, e acredito que na maioria dos torcedores do Flamengo, a lateral direita, ela é muito mais carente. A menos que o Flamengo queira realmente apostar no garoto Wesley, que, no meu entendimento, também tem muito potencial de crescimento. Contar apenas com Varela e Mateuzinho, realmente não tem como. Então eu gostaria mais de ver o interesse na contratação de um lateral direito, de ponta, do que propriamente no Alex Telles. Agora, vamos ter que aguardar, né? Vamos ter que aguardar para ver se concretiza. Outro jogador que está monitorado aí, sendo monitorado pelo Flamengo, é o ponta Lucas Ocampos, que também está no Sevilha, tem o ok do Sampaoli, ele tem 28 anos e tem mercado na Europa. Então isso é um fator que prejudica um pouco essa transação em razão dos valores. Ele vale aí cerca de 13 milhões de euros. Isso é grana pra caramba. Isso é grana pra caramba. 13 milhões de euros. Isso dá aí cerca de 66 milhões de reais. Ele jogou no Milan, já jogou no Olympique de Marselha, já jogou em equipes grandes, inclusive, no Mônaco, no Genoa, já jogou em equipes importantes da Europa, o Ajax da Holanda. Então ele tem mercado. Se o Flamengo quiser trazer esse jogador, vai ter que desembolsar uma grana. E aí a gente não sabe se o Flamengo está com condições para isso. O Flamengo já gastou uma grana considerável em 2023. Eu não vou nem falar da rescisão do Vitor Pereira. Vou me ater apenas a contratações. Ah, não contratou ninguém. Pois é, mas só para contratar o Gerson foram 16 milhões de euros. Gerson que precisa encontrar um bom futebol ainda. Isso dá 92 milhões de reais. Aí você soma com o que o Flamengo gastou para poder trazer o Ayrton Lucas, mais 7 milhões de euros. Dá aí mais 38 milhões de reais. Ou seja, 130 milhões. Se você comparar o que o Sevilha, que é o antigo clube do São Paulo, gastou e o que o Flamengo gastou uns 25 milhões a menos. O Sevilha gastou 165 milhões em contratações, o Flamengo 130 milhões. Então, a gente precisa ver como é que está aí o caixa do Flamengo para poder se sujeitar a fazer contratações. Agora, se a gente está falando de jogador que pode chegar, tem jogador que pode sair, não sei se agora, mas a tendência é que no futuro próximo essa saída iminente venha de fato ocorrer. Estou falando do Matheus França, que depois de ser alvo do Newcastle, o Flamengo recusou umas 4 propostas do Newcastle. O Newcastle chegou quase a pagar a multa rescisória do garoto, que é de 25 milhões de euros. Depois de recusar propostas do Bayer Leverkusen, agora o Crystal Palace da Inglaterra, que é do John Textor, dono do Botafogo, dono do Lyon, vai observar o atleta, vai observar inclusive amanhã na partida contra o Nublense no Maracanã. John Textor já tem interesse no Matheus França, já se encantou por ele desde da base, quando ele estava no Sub-20, em 2022. E isso que eu estou falando é uma notícia do site fogão.net, tá? É um site do Botafogo. E como o John Textor sabe que sair do Flamengo para ir para o Botafogo ele não vai, então ele acredita que uma das melhores maneiras de ingressar na Europa seria por meio dessa empresa dele, que é a Eagle Football, é a empresa do John Textor. E o garoto de 18 anos, que para muitos já é titular na posição do Flamengo, já é a segunda partida seguida que ele atua ali na ponta direita, seria uma boa maneira de ingressar no futebol europeu, né? Ele certamente é um jogador que vai ser vendido por mais de 100 milhões de reais, sem sombra de dúvidas. A proposta do Newcastle, como eu falei, chegou a ser de 20 milhões de euros, quase a multa rescisória dele. O Flamengo recusou porque vê nele realmente muito potencial. Se bem que hoje, para mim, isso é uma opinião minha, Dom Ian, o Matheus Gonçalves é melhor que o Matheus França. Para mim, ele tem mais potencial. A personalidade, a habilidade desse cara é fenomenal. Mas são ótimos jogadores, ambos. O Flamengo, inclusive, está com uma base muito forte. Bom, gente, vamos torcer para que amanhã tudo dê certo. O Jorge Sampaoli, que já tem até sósia do Flamengo, já tem sósia do Sampaoli, possa iniciar com os 2 pés, não só com o pé direito.
e que o Flamengo possa voltar a sorrir, né? E a torcida, logicamente, pare de fazer greves, tem feito greves, manifestações de maneira correta, justa em relação à diretoria, pelo mau planejamento, mas que esse cenário possa mudar e ao invés de fazer protesto, a gente possa apoiar a nossa equipe com alegria. Vamos fazer a prece rubro-negra? Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Siga o canal. Deixa o like no vídeo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.